Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, desde já começamos a celebrar o Domingo de Ramos, o Domingo da Paixão do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Evangelho de São Marcos. Jesus e os discípulos aproximaram-se de Jerusalém. Estando perto de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide ao povoado ali na frente e logo na entrada encontrareis amarrado um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado a um portão fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: que estás fazendo desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam, conforme Jesus havia mandado. E eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho até Jesus, puseram seus mantos em cima e ele montou. Muitos estenderam seus mantos no caminho, outros espalharam ramos apanhados no campo. Os que iam à frente e os que vinham atrás clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Então, meus irmãos, com esta leitura deste Evangelho, nós iniciamos a Semana Santa. Este é o Domingo de Ramos, também conhecido como Domingo da Paixão, Domingo de Ramos na Paixão do Senhor, porque neste domingo lemos 2 evangelhos, este que acabamos de ouvir e também o Evangelho que narra a Paixão de Cristo. Então, com esta semana, com esta liturgia, nós celebramos o início da Páscoa do Senhor. Jesus agora entra em Jerusalém para sofrer a sua Páscoa, a sua paixão, morte e ressurreição. Ele vem para Jerusalém para isso. E aqui nós lemos a entrada de Jerusalém, que é uma entrada triunfal. E é bonito pensarmos no sentido desta entrada, porque Jerusalém é conhecido como a cidade de Deus. É lá onde está o templo, onde os judeus consideravam como a habitação do Deus Altíssimo, como diz o Salmo 121, Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Então, meus irmãos, quando Jesus entra em Jerusalém, é Deus que está entrando na sua cidade. Deus encarnado visita agora a sua cidade. Ele entra triunfante porque essa entrada é um sinal da divindade, da messianidade de Jesus. Quando ele entra num burrinho, em Jerusalém, ele está cumprindo aquela passagem de Zacarias 9, versículo 9, que diz: Exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém, eis que vem o teu rei ao teu encontro, ele é justo, ele salva. E ele vem para salvar o povo. Então, nós podemos pensar, por que Jesus entra dessa maneira em Jerusalém? A gente vê os judeus gritando gritos de como se fosse realmente o Messias, e de fato ele é o Messias, Hosana ao filho de Davi. Hosana significa salva-nos, Senhor. Filho de Davi. Então são títulos verdadeiramente messiânicos. A gente sabe que está no final da vida de Jesus e ele já pregou, ele já fez milagres, ele já manifestou a sua glória em muitos sinais e as pessoas agora estão realmente reconhecendo isso. E a gente deve pensar o porquê que ele se manifesta dessa forma. 2 ensinamentos esse Evangelho pode nos trazer no dia de hoje. O ensinamento de amor e de humildade de Jesus. Primeiro, de amor. Jesus, quando entra, não está entrando em Jerusalém de modo triunfal, da mesma forma que um artista ou um músico entra no seu palco diante dos seus fãs. Não é assim que Jesus entra. Porque qual é a diferença? Quando temos um artista no seu show, quando sobe num palco, ele vê diante de si os seus fãs e ele vê a manifestação exterior daqueles fãs. Ele vê os gritos, ele vê as pessoas o ovacionando, ele vê as pessoas chorando, ele vê as pessoas manifestando a sua alegria por estar ali, mas ele só vê isso. O artista só vê o exterior. O artista ele só vê a manifestação das pessoas diante da sua arte. Jesus é Deus
e ele olha para aquelas pessoas não somente de modo exterior. Ele não só ouve vozes gritando Hosana ao filho de Davi, ele não só vê os seus mantos estendidos no chão, mas Jesus, ele olha o coração daquelas pessoas. Não esqueçamos, meus irmãos, Jesus é Deus. E o Salmo 32, versículo 14 diz assim: Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. O Salmo 138 diz assim: Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou quando eu ando. A palavra nem chegou à minha boca e já conheceis inteiramente. Então, meus irmãos, quando Jesus entra em Jerusalém, ele conhece o coração de cada pessoa que grita Hosana ao filho de Davi. O que isso quer dizer? O que isso significa para nós? Qual é o ensinamento dessa palavra? Jesus, ele sabe que aquelas pessoas que estão ali, muitas delas vão gritar, crucifica-o, uma semana depois. Ele sabe que aquelas pessoas que ali estão vão trair, vão pedir a sua morte, vão deixar para trás todo esse grito de Hosana, todo esse reconhecimento messiânico. Mesmo conhecendo o coração dessas pessoas, Jesus não hesita em sofrer a paixão por elas. Jesus não hesita em morrer por essas pessoas. Jesus não hesita em seguir adiante a missão do Pai para ele. É exatamente o que acontece em cada missa conosco. Jesus, na missa, se entrega por inteiro ao meu e ao seu coração. Quantas vezes eu e você vamos até o altar? Quantas vezes eu e você vamos até a Santa Missa com um coração frio, um coração tíbio, um coração longe de Deus, um coração cheio de misérias, cheio de frieza? E mesmo assim, Jesus não hesita em vir até nós. Mesmo assim, Jesus não hesita em se fazer corpo, sangue, alma e divindade para estar conosco. Ele quer estar conosco, não obstante a nossa fraqueza, não obstante os nossos pecados. Esse é o amor de Deus, né? E São Paulo diz assim, em 2 Coríntios 5,14, esse amor de Cristo nos impele, nos urge. E é exatamente esse o espírito da Semana Santa. Né? Nós, na Semana Santa, meus irmãos, devemos meditar o amor de Jesus por nós. Esse amor que não olha os nossos pecados, mas apesar desses pecados, Ele se entrega por nós. É justamente por causa dessa entrega que eu e você devemos ser movidos a nos entregarmos a Ele também. Esse é o amor de Deus. Meditemos isso com profundidade. E um segundo ensinamento desse Evangelho é a humildade de Jesus. Porque, meus irmãos, apesar dele conhecer os pecados, as fraquezas dos homens, ele vê que ali está um verdadeiro reconhecimento, verdadeiros elogios à sua pessoa. Hosana ao filho de Davi, bendito que venha o nome do Senhor, Rei de Israel. Não está aqui nesse evangelho, mas em outros evangelhos dizem Rei de Israel, Hosana nas alturas. E Jesus está sendo aclamado. Esses elogios não o confundem, porque ele sabe que ele vai morrer depois. A humildade de Jesus é tamanha, porque ele poderia, se fosse talvez eu ou você, pecadores que somos, vaidosos que somos, poderíamos parar aí. Nossa, estão me elogiando, nossa, estão me ovacionando, estão me enaltecendo, que bom, vamos continuar aqui. Essas palavras não abalam Jesus, porque ele sabe que a missão que o Pai deu para ele deve ser cumprida até o final. Ele deve morrer, ele deve sofrer, ele deve se entregar para que ele possa ressuscitar por mim e por você. Então, meus irmãos, qual é o ensinamento disso para nós? Eu e você temos missões, Deus nos deu vocações. Se você é pai de família, se você é mãe de família, se você é seminarista, se você é religioso, se você... qualquer vocação, você tem uma missão. E nada deve fazer com que a sua missão pare. Nem as coisas ruins, mas também nem as coisas boas, nem os elogios, nem os enaltecimentos. Como o nosso Senhor disse, somos servos inúteis. Então, acontecendo coisas negativas, não devemos parar a nossa missão. Acontecendo coisas positivas também, devemos continuar seguindo em frente. Porque Jesus seguiu até o fim, porque ele tinha uma missão. Esse é um coração humilde, é um coração que sabe a sua responsabilidade, é um coração que sabe do seu dever, é um coração que sabe da sua missão e deve se entregar até o fim. Meus irmãos, então encerrando essa meditação, que possamos passar essa Semana Santa da mesma forma que a Virgem Maria passou. Como? Recordando. O Evangelho de São Lucas 2,19 diz que Maria guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Com certeza essa foi a vida de Nossa Senhora. Essa Semana Santa nós devemos recordar sempre os mistérios da nossa salvação, porque recordando esses mistérios nós vamos poder meditar, viver e aí sim nos entregarmos a Jesus. Não nos esqueçamos, Ele morreu por nós.
nós também devemos nos entregar a vida para eles. Que Deus abençoe você, uma santa semana e uma santa Páscoa para todos.